os olhos, buscar respirar tranquilamente, sentindo este momento presente, sentindo a presença dos nossos amigos espirituais, os benfeitores desta casa, também nossos espíritos, anjos da guarda, nossos guias, estando em conexão com eles, que possamos deixar entrar em nós os sentimentos de amor, de paz, de tranquilidade, que são emanados a nós neste momento, e agradecer por mais deste dia, pelo ano que se passou, pelas pessoas que estão ao nosso redor, nossos companheiros de aprendizado, de luta, e solicitamos que possamos ter forças para dar continuidade à nossa tarefa, trilhar o nosso caminho rumo à evolução, ao amadurecimento da nossa consciência e, por consequência, rumo à felicidade. Que possamos estar amparados nesta manhã por todos esses sentimentos mais puros, mais belos do universo. Que assim seja. Então, temos a nossa manhã de hoje, o nosso companheiro de trabalho aqui da casa, o Eduardo Bertolini, que irá nos falar sobre reforma íntima. Eduardo, a palavra é sua, fique à vontade. Obrigado. Espero que todos consigam me ouvir. A doutrina espírita, ela se baseia em 3 pilares fundamentais: filosofia, religião e ciência. E dentro do prisma da religião, que nós vamos encontrar fundamentalmente no Evangelho, nós vamos observar um verdadeiro código de conduta. E quando a gente fala de reforma íntima, existe assim infinitos ensinamentos, que estão à nossa disposição nessa obra. Então, é um tema muito importante, que esses 30, 40 minutos que nós estaremos juntos aqui podem representar uma gota no oceano de todo esse conhecimento, de toda essa informação. Mas espero que a gente consiga entender um pouco da importância, desse processo de transformação moral, desse processo de autocura. Ainda essa semana, nós conversávamos aqui na casa, um dos nossos encontros de estudo, que muitos, eles se achegam à casa espírita hoje buscando informação, buscando conhecimento, conhecem a doutrina espírita, têm observado, inclusive na mídia, no cinema, e então procuram a casa em busca dessas informações. Mas é verdade também dizer que a grande maioria de nós, vem ao encontro de socorro, vem pela dor, pelo sofrimento, motivado às vezes por uma perda, motivados por um problema de saúde, por um problema financeiro, profissional, de toda ordem. E essas pessoas, elas muitas vezes chegam um pouco revoltadas, inconformadas com a sua situação. E o que a doutrina nos ensina, principalmente dentro desse contexto, de uma reforma necessária que nós precisamos fazer, é que para cada problema existe uma causa. E aí a gente pesquisa, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, e nós vamos encontrar uma mensagem bem clara de Jesus. Se Deus é soberanamente bom e justo,
não pode agir caprichosamente, nem com parcialidade. Não existe, né, diferenças do amor de Deus para cada um de nós. Deus nos ama igualmente a todos. Logo, as vicissitudes da vida derivam de uma causa. Pois se Deus é justo, então justa há de ser essa causa. Então é bem importante, né, que a gente reflita sobre isso, e a cada revolta, né, a cada momento que nós falamos, eu não merecia isso, isso não foi justo, então a gente reflita sobre isso e perceba, né, que Deus, né, o amor maior, o amor divino, né, ele nos ensina muitas vezes através da dor. E a partir daí, nós temos que ter consciência de que a gente precisa mudar, a gente precisa se reformar. No capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito, ao falar que o reino de Deus pertence aos simples, Jesus quis dizer que ninguém será recebido se não tiver a simplicidade do coração e a humildade de espírito. Que o ignorante que possui essas qualidades será preferido ao sábio que crê mais nele mesmo do que em Deus. Então, mais uma lição importante, né? Posses, bem materiais, inteligência não significam elevação moral. Então, a gente conhece aqui nessa frase que a chave para a nossa transformação, ela é a simplicidade e a humildade. E também no capítulo 7, ele complementa, em todas as circunstâncias, ele coloca a humildade no rol das virtudes que nos aproximam de Deus, e o orgulho como estando entre os vícios que nos distanciam dele. E aqui nós começamos a entender um pouquinho melhor sobre esses elementos, né, que amenizam ou agravam a nossa situação, né? Então a gente começou dizendo sobre um código de conduta, uma regra de comportamento, né, que a doutrina espírita, né, trouxe através do Evangelho segundo o Espiritismo, e esses ensinamentos todos, né, estão aí para a gente poder estudar e entender. Mas a gente então se depara com essa questão dos vícios e das virtudes. E aí, colocado dessa forma, né, parece uma forma que nós gostamos de ver, né, os vícios, as virtudes acima e à direita, os vícios abaixo e à esquerda. Parece que está tudo no seu lugar aí, né? Mas se nós formos ao Livro dos Espíritos e observarmos os ensinamentos das leis divinas, das leis de justiça e caridade, a gente começa a pensar, bom, mas justiça, para nós, né, para os homens, nós definimos um símbolo para a justiça, né? Nós colocamos a balança como o símbolo da justiça. E aí, colocado dessa forma, não ficou bom, né? Colocado dessa forma, o que nós vemos ali é a preponderância dos vícios em relação às virtudes, está pesando mais. Quer dizer, é o que nós, então, infelizmente vemos, né, na nossa sociedade, no nosso nível de evolução, os vícios hoje, eles prevalecendo sobre as virtudes. Mas isso tem uma razão. Existe uma razão para que nós, né, estejamos nessa situação. E acho que é bem importante a gente entender, né, os mecanismos da evolução do espírito.
Então a gente já entendeu que a base da evolução está nos nossos hábitos, nos nossos comportamentos. Mas do porquê que nós nos encontramos nesse estágio de evolução? Primeiro, é importante relembrar aqui uma mensagem de Emmanuel, do livro Hoje. Ele diz o seguinte: o mal que surge nos que desconhecem o bem é fruto da ignorância. Olha que interessante, né? Olha que interessante. Esse momento, né, nosso, né, da evolução, aonde realmente a ignorância prevalece. E como que esse processo de evolução dos mundos e dos espíritos ele acontece, né? Nós temos escalas de evolução dos mundos. Então, escalas dos mundos, ela inicia pelos mundos primitivos. Acho que vocês já ouviram falar disso, quem frequenta a casa. O nosso planeta já passou por esse estágio de mundo primitivo, né? Após o mundo primitivo, caminhando nessa estrada da evolução, nós vamos encontrar os mundos de expiação e prova. Depois, evoluindo mais, nós vamos encontrar mundos de regeneração, mundos felizes e mundos perfeitos. Então, essa é a escala dos mundos, da evolução dos mundos. Nós vamos encontrar no universo, há muitas moradas na casa do meu pai, né? Nós vamos encontrar no universo vários mundos, em vários estágios de evolução. Mas e com relação ao espírito? Porque nós soubemos que Jesus esteve aqui, né? E Jesus, estando num mundo inferior, né? Ou de expiação e prova, ele não era um espírito impuro, muito pelo contrário. Ele se encontra na mais alta escala de evolução, numa das mais altas escalas de evolução. Então, o fato de nós termos no nosso mundo espíritos evoluídos, não significa que o nosso mundo ainda é evoluído. Então, vamos entender como é que funciona a escala espiritual. Nós temos espíritos de terceira ordem, espíritos imperfeitos, muito ligados à matéria ainda, né? Insistem em perseverar no mal. São impuros, levianos, pseudo-sábios, perturbadores, neutros. Então, essa escala, né, de terceira ordem. Na segunda ordem, nós vamos encontrar espíritos bons. Pouco ligados à matéria, podem reencarnar em mundos primitivos ou de expiação, para desempenharem missões e oferecerem ajuda. Eu acabava de dizer isso, né? A gente tem, né, a impressão de que determinados espíritos que estão conosco, ou estiveram recentemente, eles são bem mais evoluídos. Então, essa ajuda é sempre bem-vinda. E espíritos de primeira ordem, espíritos puros. Todos sabem me dizer, na escala dos mundos, aonde que o nosso planeta se encontra? Na escala dos mundos. Vamos falar primeiro dos mundos, da coluna da esquerda. Expiação e provas. Então, nós estamos no mundo de expiação e prova. A gente escuta, né, frequentemente, né, que o planeta Terra caminha para uma mudança de status, vamos dizer assim, né, uma mudança nessa jornada de elevação. Caminha para chegarmos aí
a ser um planeta de regeneração. Mas hoje ainda nós estamos num mundo de expiação e prova. E, consequentemente, a maioria de nós, né, vai se encontrar nesta classificação de evolução espiritual, terceira ordem. Nós estamos aqui, né, meio sintonizados com essa escala de evolução de terceira ordem, né? E relembrando aquela ideia de vícios e virtudes, de balança e comportamentos, é assim que predomina, né, a base dos comportamentos, né, aqui na Terra. Infelizmente ainda é assim. Bom, nós precisamos entender que a partir desse conhecimento nós temos que nos preocupar com isso, porque todo espírito foi criado para a evolução. Nenhum espírito foi criado para ficar estagnado, não é? A prática do amor é a chave para essa evolução. É o caminho para a nossa libertação. Imaginem vocês se nós... que nível de liberdade nós temos hoje? É uma liberdade muito relativa, né? Lendo outro dia o romance de Emmanuel, Renúncia, a gente vai ver logo no começo, né, o espírito protagonista do romance, Alcione, estava fazendo um curso de harmonia musical no planeta Sirius. O que vocês acham, gente? Vamos procurar na internet aqui um curso de harmonia musical em Sirius, vamos nos inscrever para fazer. Vocês percebem? O sentimento de liberdade, ele é totalmente afeto à escala de evolução. Nós somos presos à matéria, né? Nós somos presos a essa carne. Então, a gente não faz ideia do que seja, né, liberdade dentro da escala dos espíritos. Nossos comportamentos, como é que são? A gente reclama, a gente se queixa a todo momento, né? Estamos toda hora nesse nível, e ao fazer isso nós estamos jogando para dentro de nós esse lixo tóxico, né? Um lixo tóxico que vai nos intoxicando. Quando a gente ama por ocasião, né? A gente diz assim: ah, eu te amo, não vivo sem você. Amor da minha vida. Mas pisa na bola. Pisa na bola. Acabou o amor. A gente quer as coisas, e quando a gente tem as coisas, está ótimo, tudo certo. Felicidade plena. E quando não tem? Bate aquela ansiedade, né? Ansiedade. E, de novo, né? Nós colocamos para fora aquilo que realmente somos. Imagine essa questão do amor, né? Do amor puro de Deus, numa analogia com uma água muito limpa. Imagine a água mais limpa que você possa obter. O que acontece com essa água se você colocá-la num copo sujo? A água é limpa, é perfeita, puríssima. Ela vai se contaminar, né? Assim é com o amor divino, com o amor de Deus, né? Às vezes, esse amor puro, essa água limpa, esse amor puro, ele vem até nós através de uma boa leitura, e nós não fazemos. Vem através de um parente problemático que vem nos testar a paciência, a compaixão. E o que nós fazemos? Esse familiar difícil, né? Será que nós aproveitamos
esse amor puro, essa água pura, para nos beneficiar? Normalmente não, né? A nossa impaciência, né? O nosso imediatismo, né? Então, não permite. Por isso tudo, gente, que nós precisamos falar sobre reforma íntima. Que nós precisamos, muito mais do que falar, né? Muito mais do que falar de Deus para fora, nós temos que sentir Deus dentro de nós. Vamos procurar entender um pouquinho, então, por que nós estamos num mundo de expiação e prova, por que nós somos ainda espíritos imperfeitos, e por que nós xingamos, por que nós não temos paciência, e por que tudo isso. É importante a gente analisar dois aspectos aqui. Aspecto relativo à nossa casa mental, tá? E o aspecto relativo às afinidades dos espíritos, os espíritos obsessores. Vamos começar falando pelo aspecto da nossa casa mental. No livro No Mundo Maior, de André Luiz, nós temos uma pérola que nos explica com tamanha clareza o que acontece em nossa mente. Esse livro, ele então psicografado por Chico Xavier, né? Ele nos traz esta complexidade mental, né? Que nós chamamos de inconsciente, consciente e superconsciente. E André Luiz, ele em incursão nos seus estudos no planeta, ele observou, juntamente com o seu instrutor espiritual, Calderaro, ele observou um doente, uma pessoa, um encarnado doente, que estava em tratamento, e ele começou a observar, a pedido do seu instrutor espiritual, a mente, região do cérebro, a mente. E ele via diferentes tonalidades, né, diferentes tonalidades naquela região. Então ele viu uma luz um pouco mais intensa nessa região frontal, e à medida que ele ia observando, essa luz ia se apagando, e quando chegava nessa parte inferior do cérebro, praticamente nenhuma luz, ausência de luz. E aí ele começou, então, a perguntar para o seu instrutor o que acontecia, né? O porquê daquela mudança. E aí, através de uma analogia da casa mental, então o instrutor dele explicou. É como se nós tivéssemos uma casa mental com 3 andares, né? O primeiro andar, aquele que se refere ao passado, aonde milhares e milhares de anos, muitas e muitas reencarnações que trouxeram hábitos, experiências, estão armazenados. Todo o nosso passado fica, então, armazenado nessa região. Então, eles chamam do porão, né? No porão da casa. E aí é interessante porque a gente fala de hábito e automatismo, e a gente percebe, naquilo que nós falamos anteriormente, né? Que tudo que a gente faz por impulso, a gente faz baseado nos nossos hábitos. É automático. Aquela reação sempre ela chega de forma automática. Não é? Bom, como é que a gente então sai dessa, né? A gente começa a observar então o segundo andar. O segundo andar ele representa os dias de hoje, as nossas conquistas de hoje. E ele está nos dando a oportunidade, nesse andar, de desenvolvermos. Então nós estudamos, nós conhecemos uma casa espírita, nós lemos o Evangelho, nós vamos ler as obras,
vamos fazer leituras, e a gente começa a praticar novos hábitos. Só que, para aquilo se tornar um hábito, se você for no dicionário e você observar o significado de hábito, nós vamos ver que é aquilo que você pratica com frequência. Então, as boas coisas, elas só vão se tornar um hábito a partir do momento que aquilo virar uma frequência na minha vida, virar uma rotina. E isso vai acabar sendo, então, fazendo parte do primeiro andar. Percebe como que se processa uma evolução? No momento inicial, talvez eu tenha que treinar aquele hábito. Eu tenha que parar e pensar. Ele não é automático em mim ainda. Eu tenho que parar e pensar nele. Mas a partir do momento que eu entendo isso, eu percebo que isso me faz bem e me traz benefícios, eu começo a praticá-lo cada vez mais. E quando ele então se torna um hábito, ele vai lá e fica nos registros. Então amanhã, o automatismo nosso vai ser em torno desses hábitos bons. Então, percebem a dinâmica da evolução da mente, do inconsciente e do consciente? É assim. Então não existe, um golpe, não existe um evento que te transforme do dia para a noite. É a repetição desses bons hábitos, dessas boas leituras, das ações que você faz, de como que você trata o semelhante, de como que você trata a si mesmo. E vai depender muito de esforço e de vontade, não tenho dúvidas. É só com muito esforço e muita vontade. E aí a gente também tem o significado do terceiro andar, a casa das noções superiores. E nós estamos, de vez em quando, subindo essa escada e visitando o terceiro andar. Aí a gente vai lá rapidinho e volta. Quando que nós fazemos isso? Quando nós, por exemplo, participamos de uma palestra, quando nós fazemos uma oração verdadeira, quando nós elevamos o nosso pensamento ao alto. Então é como se nós estivéssemos lá no último andar, naquela janelinha bonita, com aquela cortininha de rendas que você abre e você vê aquela imagem, aquela vista maravilhosa, você se sente reconfortado. Nossa, como eu gostaria de morar aqui. É essa a impressão que dá. Então, a gente tem esse recurso que nos refrigera. Vamos lá no terceiro andar, vamos buscar ajuda. Por isso que, naquela imagem que o Calderaro mostrava para o André Luiz, ele via diferentes tonalidades, diferente iluminação que saía daquela mente. Percebe? Então, o André Luiz nos traz isso nessa obra maravilhosa que eu aconselho a todos, a conhecer. Mas vamos em frente. Nós tínhamos falado da nossa casa mental e um outro aspecto super importante, que está no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, no nosso nível evolutivo, lembram? Planeta de expiação e prova, espíritos de terceira ordem, que é a questão da afinidade, da atração de obsessores. Então, o livro dos Espíritos, na parte 2, da intervenção dos espíritos no mundo corporal. Vamos dar uma lidinha numa das perguntas mais comentadas, Influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e atos.
E aí vem a pergunta: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? E aí os espíritos nos respondem, né? Muito mais do que imaginas. Influenciam a tal ponto que, de ordinário, são eles que nos dirigem. Ou seja, de comum, né? De regra geral, são eles que nos dirigem. Olha só. Então, vamos agora lembrar um pouquinho do ponto anterior, né? A gente está naquele nível de evolução, a gente entende ainda que os nossos hábitos e o nosso automatismo, ele é preponderantemente, né, ainda com ações de revolta, de negativismo, com desejos não tão puros. E o que acontece quando nós temos esses pensamentos? Nós vamos ter ajuda. Só que assim, ajuda é interessante, né? Porque se eu me elevo e se eu peço uma ajuda de luz, de amor, eu vou receber essa ajuda. Pedis e obtereis. Mas da mesma forma, se eu tiver um pensamento impuro, um pensamento negativo, eu também vou ter ajuda. Mas eu vou ter ajuda daquele nível de espírito que está no mesmo nível de evolução. E ele vem, então, ao nosso auxílio, mas para o mal e não para o bem. Por que permite Deus que espíritos nos excitem ao mal? Os espíritos imperfeitos são instrumentos próprios a pôr em prova a fé e a constância dos homens na prática do bem. Como espírito que és, tens que progredir na ciência do infinito. Daí o passares pelas provas do mal, para chegares ao bem. E continua. A nossa missão consiste em te colocarmos no bom caminho, desde que sobre ti atuam influências más, é que as atrás, desejando o mal. Acabei de falar. Se você tem influências más sobre ti, é porque você desejou o mal. Porquanto os espíritos inferiores correm a te auxiliar no mal. Olha só. Logo que desejes praticá-lo, você vai ter ajuda, não tenho dúvida. Você quis aquilo, a prática do mal, seja qual for, não, você vai ter ajuda. Se fores propenso ao assassínio, por exemplo, né, terás em torno de ti uma nuvem de espíritos a te alimentarem no íntimo esse pendor. Olha só o que eles nos falam, gente, uma nuvem. Não é assim, você teve aquela ideia, você atraiu um ou dois, não, uma nuvem. Dá para entender o que seria uma nuvem de espíritos que vem ao teu encontro? Mas calma, né, gente? Vamos lá. Mas outros também te cercarão, esforçando-se por te influenciarem para o bem. O que restabelece o equilíbrio da balança e te deixa, Senhor, dos teus atos. Consciência. A gente, quando era criança, né, a gente via muito aquele desenhozinho, né, aquela brincadeira, né, o diabinho e o anjinho. O diabinho e o anjinho. Guardadas as devidas proporções, né, é bem isso que acontece. Se eu desejo o bem, eu vou ter o bem. Se eu praticar o bem, se o meu hábito for no bem, se o meu pensamento estiver constantemente buscando lá o terceiro andar da casa, eu vou começar a exercitar minha vontade nos bons hábitos, e esses hábitos vão se sedimentar como um hábito permanente. Mas se eu não fizer isso, se eu continuar no mal, eu vou continuar ali, né, no porão da casa, revivendo aquilo naquele ciclo vicioso. E aí o que a gente precisa é transformar esse ciclo vicioso, então, num ciclo virtuoso. Então aqui nós temos, né, que também espíritos bons nos cercarão e nos darão ajuda.
né? É assim que Deus confia à nossa consciência a escolha do caminho que devemos seguir e a liberdade de ceder a uma ou a outra influência contrárias que se exercem sobre nós. E a gente está nesse mundo, né? De influências boas, influências más. Então, depende da nossa vontade, depende do nosso esforço. E aí a gente, então, com essa ideia, né? Essa ideia de balança da justiça, a gente precisa trabalhar para inverter, né? Nossas virtudes têm que pesar mais que os nossos vícios. Como que eu faço para caminhar nisso, né? Como é que a gente caminha nisso? O problema do ser, do destino e da dor, esse livro de Leon Denis, parte 3, capítulo 24. Não há progresso possível sem observação atenta de nós mesmos. Então, aquilo tudo acontece, né? Aquilo acontece, nós não podemos deixar de nos examinar. Porque se eu me proponho a uma transformação moral, eu preciso me conhecer. É necessário, então, vigiar todos os nossos atos impulsivos, para chegarmos a saber em que sentido devemos dirigir nossos esforços para nos aperfeiçoar. Então, nossos atos impulsivos, gente, nós temos que ter consciência deles. Quais são eles? Nós temos que nos examinar. E aí, no capítulo 3 do Livro dos Espíritos, parte 3 das Leis Morais, né, vem lá todo um capítulo sobre perfeição moral. E tem um item que é conhecimento de si mesmo. Conhecimento de si mesmo. Uma pergunta: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nessa vida e de resistir à atração do mal? E aí tem uma resposta. Um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Conhecemos toda a sabedoria desta máxima, porém, a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. É porque incomoda, né? Essa questão incomoda muito, né? Toda mudança tira a gente da zona de conforto, né? Então, por ser um processo incômodo, a gente evita fazê-lo. Mas aqui está bem claro, nós precisamos insistir em identificar esses impulsos para que a gente possa, então, dentro de um processo de planejamento, melhorar um a um, fazer essa transformação. Né? E Santo Agostinho, né? Qual o meio de conseguir isso, né? Aí veio a mensagem de Santo Agostinho: fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, interrogava a minha própria consciência. E aí, passava revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo, se não faltara com algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver que em mim precisava de reforma. Então, é um exercício diário, esse conselho de Santo Agostinho, né? Um exercício diário que faz com que a gente interrogue a nossa consciência, aquilo que está no nosso dia a dia, aquilo que fazemos na atualidade, para analisar o que foi de impulso negativo, o que eu fiz de bom, o que eu não fiz de bom, fiz de mal, e focar nesses pontos. Então, será que eu poderia ter agido com mais indulgência? Será que eu poderia ter tido mais paciência com as pessoas, com aquele parente, poderia ter ajudado?
Será que eu poderia ter ajudado mais as pessoas que chegaram até mim? Será? Esse exame da consciência é absolutamente necessário. Porque, enquanto eu não identificar que aquilo é um problema, eu não vou buscar uma solução. Eu só busco solução para algo que eu identifico como um problema, correto? Então, esse conselho, né, de Santo Agostinho, ele vem para nos ajudar nessa orientação de como caminhar aí. E, gente, para que ninguém fique desesperado, né, agora saia daqui, né, fala, e agora, né? A gente também recebe recados importantes, né, da espiritualidade, como esse aqui, né? Jesus nos dizendo o seguinte: se perdoardes aos homens as ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Usa, pois, a bondade e desculpa incessantemente, ensinando a boa nova, que o amor cobre uma multidão de pecados. Então, né, vamos começar, né, vamos agir dentro do perdão, vamos praticar o perdão, né, porque a misericórdia de Deus é infinita para conosco, e agindo no perdão nós vamos ser beneficiados também pelo perdão de Deus. Muito obrigado. Nós é que agradecemos ao Eduardo pela exposição, por nos fazer reflexionar a respeito dessas questões tão importantes para a nossa vida e deixar claro que o nosso objetivo aqui é realmente realizar essa reforma, essa mudança tão importante para que a gente possa ter acesso ao mundo de regeneração. Obrigado, Eduardo. Se a gente seguisse o seu caminho, seria feliz. Se a gente ouvisse os seus conselhos, seria feliz. Se fosse manso como ele, seria feliz. Tinha mais coragem e determinação pra mudar. Se a gente compreendesse mais o que ele deixou, seria caridade e paz, amando o amor. Não ia mais ficar chorando, nem se lamentar. Quem seguir o seu exemplo vai se iluminar. Quando acusados ou amor, caluniados ou perdão, quando traídos ou a luz do coração, quando atacado ele sorriu, elogiado ele nem viu. Meu irmão Chico, nossa eterna gratidão. Quando acusados ou amor, caluniados ou perdão, quando traídos ou a luz do coração, quando atacado ele sorriu, elogiado ele nem viu. Meu irmão Chico, nossa eterna gratidão. Se a gente seguisse o seu caminho, seria feliz. Se a gente ouvisse os seus conselhos, seria feliz. Se fosse manso como ele, seria feliz. Tinha mais coragem e determinação pra mudar. Se a gente compreendesse mais o que ele deixou, seria caridade e paz, amando o amor.
ia mais ficar chorando, nem se lamentar. Quem seguir o seu exemplo vai se iluminar. Quando acusados ou amor, caluniados ou perdão, quando traídos ou a luz do coração, quando atacado ele sorriu, elogiado ele nem viu. Meu irmão Chico, nossa eterna gratidão. Quando acusados ou amor, caluniados ou perdão, quando traídos ou a luz do coração, quando atacado ele sorriu, elogiado ele nem viu. Meu irmão Chico, nossa eterna gratidão.